Bom dia, rapaziada, tudo bem? Hoje nós iremos tratar aí com o terceiro ano em filosofia sobre um pensador chamado Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky escreveu um livro chamado Felicidade Paradoxal, entre muitos outros, e ele trata sobre essa questão específica que nós vimos anteriormente sobre felicidade. Nós vimos felicidade para Aristóteles, para Sócrates, para Nietzsche, e agora a gente vai pegar um cara que trata mais especificamente sobre isso no mundo contemporâneo, né? E aí ele vai tratando no primeiro momento do livro dele sobre alguns eventos que denotam a evolução da sociedade, como ela caminhou. E aí ele vai mostrando alguns cenários de transição. A modernidade que ele salienta é um período que surge a partir mais especificamente da Revolução Francesa, né? Com a crença de que a ciência e a tecnologia levariam aos avanços em todos os âmbitos da vida humana. Então, essa realidade urbano-industrial passa a predominar, especialmente nas grandes metrópoles, e influencia no processo de formação de pensamento dos indivíduos, né? E vai criando alguns padrões de convívio socialmente esperados. Então, um indivíduo com um padrão socialmente aceitável é aquele que trabalha na indústria, é heterossexual, casado com filhos, religioso, tá? Com um pensamento que separa as coisas cada qual no seu lugar. Uma coisa é público, uma coisa é o privado, né? O heterossexual e o homossexual, enquanto o hétero é socialmente aceitável, o homo não é. Algumas coisas assim muito claras, por exemplo, o evangélico não pode ouvir heavy metal. Então a modernidade separa as coisas em caixinhas, né? A família, o Estado, a igreja são referências muito sólidas nessa modernidade que vai até os anos 1950 mais ou menos, né? É, São elementos muito sólidos para moldar a identidade dos indivíduos. A pós-modernidade vai surgir a partir de 1950 na arte e também depois das relações sociais. Ela denota um rompimento com os padrões da modernidade. Então ela não coloca coisas cada qual em sua caixinha. Ela permite associações alternativas. Então, ao invés de público ou privado, uma parceria público-privada como é o SESI. Uma escola que tem financiamento privado, mas também tem incentivo público. Ao invés de hétero e homossexual, você tem o transexual e uma maior aceitação a, aquilo que não é heterossexual por causa dos movimentos LGBT lutando por maior aquisição dos direitos da comunidade LGBT, mesma coisa para negros, a mesma coisa para feministas. Então começam a surgir padrões associativos alternativos que não existiam, tá? E por consequência, o Lipovetsky vai apontar que nós estamos numa terceira fase, que é a fase da sociedade hipermoderna, que é aquela pautada, entre outras coisas, por altos padrões de consumo, né? É quando o indivíduo tem como elemento fundamental para a construção da sua identidade os elevados padrões de consumo, é a substituição máxima do ser pelo ter. O indivíduo é aquilo que ele tem, não aquilo que ele é. E é curioso porque desde a pós-modernidade, a família, a igreja e o Estado não são os padrões preferenciais para montar a identidade do indivíduo. Agora a referência são as subcelebridades, por exemplo, dos reality shows. São essas celebridades como o Neymar, que num primeiro momento é exaltado e logo depois já é criticado, né? Os ídolos que se formam rapidamente se diluem. Então, aonde que a gente encontra uma referência sólida para construir a nossa identidade? No consumo, tá? Bom, nós vivemos então numa sociedade com elevados padrões de consumo, onde se vivencia o que ele chama de felicidade paradoxal. Para chegar nessa felicidade paradoxal, a gente tem que entender as eras do capitalismo, né? Nós temos o nascimento dos mercados de massa. Aí a gente está tratando ali do fim do século XIX, né? Começando ali no fim do século XIX e início do século XX, né? Antes da consolidação do que a gente chama de Fordismo. O Fordismo se consolida a partir de 1913 e entra na segunda fase. Então essa primeira fase do nascimento dos mercados de massa é quando você começa a ter muita valorização da publicidade, né? Publicidade fazendo aí propaganda de diversos produtos que vão surgindo ali no início do século XX,
né? Os grandes magazines, as grandes lojas. A segunda fase é a sociedade do consumo de massa, que o Fordismo vai acentuar. Então a produção fordista produzia muito do mesmo produto e usava da publicidade para estimular a compra, né? Então o consumo é visto como uma grande salvação para a sociedade, né? Um elemento que afirmava a individualidade. Claro, isso no germe, tá? E isso vai perdurar aí durante muito tempo, vai se acentuar a partir da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando os Estados Unidos se sobressaem aí como uma das potências que está disputando o mundo na Guerra Fria, ali com a União Soviética, e a grande afirmação da individualidade da cidadania é acesso a meios de consumo. Isso vai durar durante muito tempo e muitos movimentos sociais emergindo, reivindicando maiores direitos. Há uma transformação, porque o mercado também precisa absorver o negro, o integrante LGBT, todos esses caras vão ter poder de consumo, então o mercado vai criar formas de abarcar esses caras. Tudo isso vai levar ao surgimento da terceira fase, que é a sociedade do hiperconsumo, né? Quando tem uma mudança na economia, no início dos anos 90, em decorrência de diversas crises que nós vivemos ao longo da história, né? E aí a gente tinha antes um culto ao materialismo, um culto à mercadoria, e agora a gente tem um culto ao mundo pós-materialista. O que isso significa, esse mundo pós-materialista? É você valorizar a produção imaterial, tá? Significa você sempre valorizar qualquer tipo de consumo que leva ao prazer psíquico, ao prazer. O material é importante? É. Mas mais importante é a sensação de viver para sempre, do retorno à infância, de viver intensamente agora. E a publicidade dos produtos fornece isso, o cinema fornece isso, né? Nós temos uma nova relação com os bens de consumo. Essas mercadorias não são mais sagradas. O que é sagrado é o sentimento, é o sentido que ela traz para você, certo? Então o consumo é muito mais psíquico do que material hoje, né? As estratégias de venda dos produtos buscam se adequar à personalidade dos indivíduos, então busca atingir diferentes públicos-alvo. Não à toa você tem filme para criança, você tem filme para adolescente, filme para todas as idades, filme para adulto, tá? Porque é uma personalização dos produtos, né? E sempre a necessidade de renovação. Cada vez mais os produtos precisam ser renovados e você precisa estar atualizado, você precisa consumir o que há de mais novo, né? É uma sociedade de hiperconsumo. As pessoas são hiperconsumistas, elas precisam estar atualizadas, né? O comércio vai se reorganizando. A princípio, lá no começo, na primeira fase que eu falei do surgimento do mercado de massa, você tinha pequenos mercados locais, alguns mercados nacionais, uma pouca estrutura de transporte e comunicação. Aí na segunda fase as fábricas se reestruturam, né? Elas produzem continuamente no Fordismo com produção em série, né? Vários produtos sendo produzidos em série ali na linha de montagem, né? Produzir mais em menos tempo, né? E quanto mais você produz e vende, menor é o seu custo, né? Você vai buscar sempre prezar por uma mão de obra mais barata, você vai sempre prezar por um maquinário bom e que não tenha grande custo, certo? A busca pelo lucro é incessante. Para isso, para esse lucro também se manter, você tem que sempre alcançar as massas, certo? Um elemento fundamental que fomenta essa necessidade que a gente tem de consumir é a marca, né? E a publicidade que é feita em cima dela. Então nós temos aí a publicidade feita sempre em escala nacional, que transforma a relação do consumidor com o varejista, que é o cara que vende, né? A marca é garantia de qualidade. Então se eu compro um produto, por exemplo, de uma marca X, Nike, eu tenho garantia de qualidade. Por sua vez, o cara que está vendendo, só por ele ter esse produto para me fornecer, eu já vou entender a qualidade do serviço dele, tá? Então você passa a comprar uma assinatura, não é mais um produto. O produto não importa, importa a assinatura que você compra, tá? As grandes magazines, por sua vez, as grandes lojas, né? Elas rompem com as tradições comerciais do passado,
Elas têm política de venda muito mais agressiva, muito mais sedutora, né? É uma revolução comercial moderna que vai surgir com o surgimento dessas grandes magazines, dessas grandes lojas, né? São assim, os estoques com grande rotatividade, produtos muito variáveis. Então, como vende muito, você tem que ir trocando o estoque constantemente, né? O volume de negócios é muito alto e você muitas vezes abaixa o preço para estimular a compra, certo? Que você vai vender muito esperando que isso te gere uma quantidade lucrativa muito maior, né? Todos, em teoria, teriam acesso a esse produto, é isso que a publicidade promete, tudo está ao alcance de todos, o que gera todo um fetichismo da mercadoria, um desejo por essa mercadoria, né? E os locais de venda vão se tornando aos poucos os palácios de sonho. É assim que surgem os grandes shoppings, esses grandes templos do consumo, né? Em paralelo a isso, quando a gente vê a economia fordista lá atrás, ela colabora para isso também. Porque no âmbito da indústria nós temos aí o crescimento econômico, o aumento da produtividade, né? A distribuição em grande escala atingindo diferentes públicos-alvos, né? As camadas sociais vão aumentando seu poder de compra. Quando você pega o trabalhador fordista, ele tem um incremento no salário, ele passa a ganhar mais quando comparado a tempos anteriores para poder ter um aumento do seu poder de compra, né? É, e é curioso porque é o consumo que vai libertar o indivíduo de uma vida de privação. Se antes ele não tinha condições, agora ele é consumidor, ele se sente cidadão, ele tem direitos, né? E é curioso porque é uma diversificação de produtos, só que esses produtos vão acabando, vão se degradando cada vez mais rápido. É a chamada obsolescência programada. Isso te obriga a comprar cada vez mais, né? Logo, o que a gente enxerga no consumo? Uma nova salvação, né? O ser é libertado. Antes, você tinha ali a prisão do indivíduo, a sua condição de classe, a sua impossibilidade de comprar. Tinha produto para negro, tinha produto LGBT, e você não podia se apropriar. Você branco não podia comprar o produto do negro. Hoje não. Hoje, nessa sociedade de hiperconsumo, é tudo sincretizado, é tudo misturado. Você pode. Por mais que você tenha algumas resistências, como o debate de apropriação cultural, um branco usar drag não tem mais problema, pelo menos do ponto de vista da maioria da sociedade, certo? As compras prometem a maravilha na Terra, né? A realização dos sonhos que não demoram. Se você tem poder de consumo e tem um sonho, pronto, você já realiza esse sonho de antemão. Pega o Neymar. Neymar possivelmente realizou, do ponto de vista comercial, todos os sonhos da vida dele com um pouco mais de 25 anos de idade, certo? Por outro lado, vem algumas necessidades artificiais que a gente tem. Essa necessidade de se expor enquanto imagem, né? A ostentação, né? Estimular o desejo na outra pessoa, você mostrar o que é a partir do que você tem. Então há uma relação mercantil nas relações humanas, tá? As pessoas compram perdão, as pessoas se encantam por aquilo que você tem, não por aquilo que você é, muitas vezes. Então, lá na primeira fase, né, que a gente estava tratando ali no começo, na primeira fase a gente tem a felicidade moderna, tá? Ali, a primeira fase de revolução do consumo, quando surgem os pequenos varejistas, tal, o consumo ele exerce uma sedução. E até hoje a gente tem isso, né? O consumo é feito para te seduzir, para te chamar atenção. Os cigarros, por exemplo, no cinema com mulheres sedutoras fumando, passando uma sensualidade, isso te estimulava a fumar. Na segunda fase a gente tem os consumos hedonistas ali na pós-modernidade, né? Quando você tem ali o Fordismo já desenvolvido e consolidado e dali para frente, né? Eu vivo o hoje muito intensamente satisfazendo as minhas necessidades imediatas. É um consumo hedonista, é algo que se esgota em si mesmo, tá? Não permite um avanço intelectual. E a terceira fase da hipermodernidade, as sociedades desenvolvidas, a gente tem o individualismo, cada vez mais preocupado comigo mesmo, consumindo cada vez mais, e um consumo frenético, tá? Eu consumo o tempo todo, eu preciso consumir, né? A gente vive nessa nova era do capitalismo uma sociedade mercantil, a mercantilização das relações sociais, inclusive, tá? E a sociedade do hiperconsumo é uma civilização do desejo. Ela visa o maior bem-estar, entretanto vive num sistema incontrolado, um sistema caótico,
né? Onde há muita desigualdade do consumo e por isso guerras, conflitos sociais, guerras civis. Porque o cara que não tem condição de consumir, a propaganda não diz para ele não consumir, diz para ele que ele tem que consumir. Isso cria um desejo, então o cara vai tentar consumir a qualquer custo. Logo, é uma sociedade que passa constante insegurança, tá? O que nós vivemos então? Uma felicidade paradoxal. O paradoxo são duas sensações opostas vivendo a mesma situação. O êxtase da compra e rapidamente a sensação frustrante de saber que aquilo vai ser ultrapassado em pouco tempo e que eu vou ter que comprar de novo para me sentir numa situação de superioridade ou condições de competir em igualdade com outras pessoas. Esse é o paradoxo, tá? Nós vivemos um mundo onde o PIB dos países, o Produto Interno Bruto, muitas vezes dobra e o número de desempregados quadruplica, né? Sociedades cada vez mais ricas e pessoas cada vez mais pobres em condição de precariedade, né? Nós somos hedonistas, individualistas, mas também somos inquietos, decepcionados, inseguros com muitas coisas que existem no mundo. Esse conjunto de sensações contraditórias entre si acarretam o que a gente chama de felicidade paradoxal. Um misto de êxtase e frustração, né? E o Lipovetsky deixou algumas perguntas. Será que a gente não deve moderar o consumo dentro dessa vida mercantilizada? Né? Rediscutir esse imaginário coletivo, esse conjunto de pensamentos que dizem que ser feliz é ter e não ser, né? Então ele diz que muitas vezes, né, no mundo atual, a gente não tem condição de deter o avanço da mercantilização, né? E essa vida da sociedade de hiperconsumo está engatinhando, ela pode aumentar à medida que os níveis tecnológicos avançam também. O que a gente precisa rever para o futuro são algumas novas prioridades, né? Buscando viver em maior equilíbrio, buscar um outro tipo de felicidade que não pautada nos bens materiais, né? E para isso despertar para um conceito de um novo luxo. O que seria esse novo luxo? Né? Elementos que prezem por um convívio mais harmônico. O consumo tem, sim, um caráter mais democrático hoje, mas pessoas podem consumir. Entretanto, essa frustração coletiva leva a conflitos enormes. Então a gente buscar aí algo que não se baste para o hoje, algo que leve a um crescimento intelectual, um maior respeito à individualidade, um espírito mais coletivista. Tudo bem? Essa aula foi mais longa porque o Lipovetsky é longo. Espero que vocês tenham entendido. Responda todas as questões do caderno, por favor. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço para vocês.